Hoje eu quero te convidar a contemplar um dos momentos mais dolorosos e ao mesmo tempo mais profundos da história: o flagelo de Jesus Cristo. Antes da cruz, antes dos cravos, houve a violência das chicotadas, um sofrimento real, físico e humilhante, que revela até onde foi o amor de Cristo pela humanidade. O flagelo não foi apenas um detalhe do caminho da paixão. Foi uma sentença cruel, marcada por sangue, silêncio e entrega. E enquanto o corpo era ferido, havia um sentido espiritual que atravessa os séculos. Jesus suportou a dor sem revidar, carregando sobre si o peso do pecado e oferecendo misericórdia onde havia condenação. Neste vídeo, vamos refletir sobre o que aconteceu naquele momento, o que ele significa para a fé cristã e o que o flagelo de Cristo ainda nos fala hoje sobre amor, sacrifício, perdão e esperança. Se você está pronto para olhar para essa cena com reverência e coração aberto, fique comigo. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. João é econômico em palavras, mas isso não significa que o evento seja pequeno. É como se o Espírito Santo dissesse: pare aqui, não passe correndo. Muita gente quer a ressurreição sem olhar para o sofrimento, quer vitória sem arrependimento, quer conforto sem cruz, mas o Evangelho nos chama a contemplar o Cordeiro. Hoje, olhando para o flagelo, eu quero que você guarde 3 perguntas. O que aconteceu com Jesus ali? Por que ele aceitou aquilo? O que isso exige de mim hoje? No contexto romano, o açoite era uma punição cruel, aplicada para humilhar e enfraquecer. Mas além da crueldade humana, há um sentido espiritual profundo. O flagelo é um retrato do que o pecado faz. O flagelo revela a feiura do pecado. Vivemos num tempo em que o pecado é maquiado. Mentira vira estratégia, impureza vira liberdade, orgulho vira personalidade forte, amargura vira direito de estar magoado, desonestidade vira jeitinho. Mas quando você vê Cristo sendo ferido, você entende: pecado não é um detalhe, é veneno. Ele destrói por dentro, endurece a consciência e separa o homem de Deus. O flagelo revela a injustiça do mundo sem Deus. Jesus é inocente. Pilatos sabe disso, mas cede à pressão. Isso mostra como o coração humano pode preferir conveniência à verdade, escolher manter a paz ao invés de fazer justiça, agradar pessoas e entristecer a Deus. Quantas vezes nós também cedemos? Sabemos o que é certo, mas escolhemos o mais fácil. O flagelo expõe essa covardia do coração humano. O flagelo revela a humilhação do servo. João 19, 2-3, o mundo ridiculariza aquele que é rei. É o pecado tentando dizer: você não manda em mim. Mas Deus transforma a zombaria em símbolo de redenção. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Perceba a repetição: nossas, 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 sobre ele. Isso é o coração do Evangelho. Jesus no meu lugar. Ele sofreu voluntariamente. Jesus não foi pego de surpresa. Ele disse que iria sofrer. Ele caminhou para Jerusalém sabendo: o flagelo não é derrota, é missão. Ele não foi punido por si mesmo, mas por nós. O castigo seria absurdo se Jesus fosse apenas um homem bom. Mas Jesus é o Cordeiro sem pecado. Ele se apresenta como sacrifício, inocente, perfeito, suficiente. O castigo trouxe paz. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz. Paz com Deus não nasce de pensamento positivo, nasce de reconciliação, e reconciliação exige que o crime seja tratado. No flagelo, Deus está mostrando: eu levo o pecado a sério, e por isso mesmo eu preparo um caminho de perdão, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. No corpo, o cristianismo é histórico, concreto, real. A salvação não é teoria. Custou carne, sangue, humilhação. Pare de tentar se salvar por desempenho. Há dois caminhos. Ou você confia em Cristo como substituto, ou você tenta se justificar sozinho. E ninguém vence essa batalha sozinho. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Que cura é essa? Isaías 53:8 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, Deus pode curar o corpo. Ele é poderoso. Mas o contexto de Isaías 53 e a aplicação de Pedro mostram algo ainda mais central. A primeira cura é a cura do pecado. A maior doença do homem é estar separado de Deus. A maior prisão é ser escravo do pecado. A maior morte é a espiritual. A cruz não é apenas para melhorar a sua semana, é para transformar seu destino e sua natureza. A cura também atinge o interior, culpa, vergonha e condenação. Muitos carregam culpa que não some, vergonha que ninguém conhece, medo de ser descoberto, sensação de Deus não me quer. O flagelo proclama: há perdão, não porque Deus ignorou o pecado, mas porque Jesus pagou por ele. A cura prova-se por frutos. 1 Pedro 2:24 diz: para que vivamos para a justiça. Ou seja, a cura produz mudança. Então, onde havia mentira, nasce verdade. Onde havia impureza, nasce santidade. Onde havia ódio, nasce perdão. Onde havia idolatria, nasce devoção a Deus. Cuidado com uma fé que só busca a bênção, mas não busca a santidade. Jesus não foi flagelado para que eu permanecesse o mesmo. O flagelo revela o coração humano e confronta o nosso. Vamos olhar os personagens. Pilatos sabe o que é certo, mas negocia a verdade por conveniência. A multidão é influenciável, muda rápido, grita o que mandam gritar. Os soldados fazem do sofrimento um espetáculo. Os líderes religiosos preferem manter poder do que reconhecer o Messias. E agora seja honesto, um pouco de cada um mora dentro de nós. Às vezes somos Pilatos quando empurramos decisões espirituais. Às vezes somos a multidão quando seguimos a pressão. Às vezes somos os soldados quando banalizamos a dor alheia. Às vezes somos os líderes quando escolhemos reputação ao invés de arrependimento. E aqui está a esperança. Jesus conhecia tudo isso e mesmo assim foi até o fim. O flagelo não revela apenas a maldade humana, revela a perseverança do amor divino. Como responder ao flagelo de Cristo? 4 respostas práticas. Arrependimento não é remorso, é mudança. Pergunta direta: o que em mim levou Jesus ao açoite e o ainda trato como normal? Vida dupla? Pornografia escondida? Mentira pequena? Amargura cultivada? Desonestidade no dinheiro? Falta de perdão? Arrependimento é dizer: Senhor, eu largo isso e volto. Fé. Descansar na obra completa. Fé é parar de tentar pagar a própria dívida. É olhar para Cristo e dizer: eu recebo o que você fez por mim. Gratidão. Adoração que nasce do Calvário. A verdadeira adoração não é performance, é resposta. Ele me amou quando eu não merecia. Consagração. Viver para a justiça. 1 Pedro 2:24 diz: vivamos para a justiça. Ou seja, a cura produz mudança. Se ele me comprou, eu pertenço a ele. Minha agenda, meu corpo, minhas palavras, meus relacionamentos, tudo passa pelo senhorio de Cristo. Eis o homem e eis o seu Salvador. Em João 19:5, Pilatos apresenta Jesus e diz: eis o homem. Sem perceber, ele estava anunciando mais do que imaginava. Eis o homem perfeito, eis o servo sofredor, eis o Cordeiro, eis aquele que foi flagelado para que pecadores fossem perdoados. O flagelo proclama: Deus não é indiferente ao mal. Deus não abandonou o mundo. Deus levou a sério a nossa culpa e, ao mesmo tempo, decidiu nos amar até o fim. A pergunta final é simples e inevitável:
O que você fará com Jesus? Se você está afastado, hoje é dia de voltar. Se você nunca se rendeu a Cristo, hoje é dia de entregar. Senhor Jesus, eu reconheço que o meu pecado te levou ao sofrimento. Eu me arrependo. Eu creio que você tomou o meu lugar. Perdoa-me, limpa-me e transforma minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém.